Quase que ao orar eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar pelo amor que do alto te manda, Senhor. Possam todos os que aqui estão bem unidos estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar pelo amor e do alto. Olá, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos e irmãs, você que está me acompanhando. É um momento em que a gente vai fazer uma reflexão na Palavra de Deus e depois eu vou estar insistindo para que você tenha o seu momento de oração. Que você converse com Deus, coloque diante de Deus todas as suas aspirações, os seus desejos, sonhos, ideais, preocupações, problemas, talvez enfermidades, talvez necessidades. Coloque tudo diante do Senhor. Então faça isso. Então vamos começar, e eu quero começar orando. Pai, muito obrigado por esse momento, quando nós estamos iniciando essa semana e vamos estudar este capítulo, que é o capítulo do amor, 1 Coríntios 13. Eu peço que o Senhor nos abençoe todos nós, abençoe, por extensão, Pai, abençoe todos os nossos familiares, guarde nossas casas, nossos lares, e Pai, continue nos livrando, Pai, de todo o mal. Proteja nossas famílias, Pai, e nos abençoe, de que possamos entender a Tua Palavra, possamos nos alimentar na Tua Palavra, e que nós possamos também encontrar na Tua Palavra diretrizes para as nossas vidas, Pai. Nos abençoe durante essa meditação, em nome de Jesus. Amém. Então, nesta semana, nós vamos estudar o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, o que é verdadeiramente o amor. Vamos estudar esse tema. E em cima do tema anterior, porque ele me amou. Continuamos pensando no tema da Junta de Missões Nacionais, porque ele me amou, porque Deus me amou. Então vamos entender um pouquinho mais sobre esse amor, quando o apóstolo Paulo faz esta dissertação na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que é conhecido como o capítulo do amor. Nós vamos ler os versos de 1 até o verso 8. O texto diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciências, desaparecerá. Amém? Então que Deus nos abençoe nesta meditação, e nós vamos então, de hoje até sexta-feira, vamos estar juntos pensando nesse capítulo, que é o capítulo do amor. Então eu quero começar então pensando: o mundo necessita de mais amor. Quando a gente discute sobre as necessidades, sobre as carências da comunidade, as carências de nossas famílias, a carência dos países, a carência do mundo inteiro, o que o mundo mais precisa é de amor.
E a Bíblia fala sobre esse amor, a Bíblia explica sobre esse amor. Nós precisamos ter os nossos relacionamentos lubrificados por esse amor. Quando nós amamos e somos amados, a vida fica mais fácil, a vida fica mais leve. Então Jesus veio aqui como fruto do amor de Deus para conosco, mas Ele veio e também nos amou e Ele deixou ensinamentos para que nós nos amássemos uns aos outros. Eu tenho a minha esposa, a Sueli, a pessoa que eu amo, e nós estamos juntos, vivendo, casados já há muitos anos, passa de 40 anos, mas lá na nossa juventude, quando estávamos namorando ou talvez noivos, nós assistimos um filme muito simples, muito ingênuo, Jill, como te amo. Até hoje isso faz parte da nossa história. Como é gostoso ouvir aquela melodia, como é gostoso poder dizer para minha querida Sueli, Jill, como te amo. Então esse amor, ele facilita então os nossos relacionamentos. Nós precisamos nos amar, nós precisamos então ter os nossos relacionamentos nutridos por esse amor. A Bíblia fala desse amor, e fala especialmente nesse capítulo que nós lemos. Eu contei esses dias sobre aquele professor da escola bíblica dominical que foi visitar o seu aluno adolescente que estava sumido da classe. E quando aquele professor está subindo aquela escadaria, aí ele recebe uma pedrada e ele, desnorteado, quase cai, e a pedra pegou na testa dele e sujou a camisa dele de sangue e tal. Ele enxugou, limpou aquele sangue e continuou subindo a escadaria e entrou na casa daquele menino. Quando entrou na casa do menino, levou um presente para aquele menino, uma caixa bonita, um embrulho bonito, entregou para o menino. E o menino então abriu aquela caixa e ele disse, olha, eu vim aqui porque eu te amo e eu quero você de volta na nossa classe da EBD. O pai do garoto não era crente, ele falou assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu não posso aceitar isso e ficar aqui calado. Ele disse, professor, o senhor não sabe que foi ele que jogou aquela pedra no senhor? Ele feriu o senhor, sua camisa está toda ensanguentada, foi ele que fez isso? O professor disse, eu sei que foi ele, eu percebi que foi ele. Mas por amor eu estou aqui, Deus nos amou. Então o amor faz isso, o amor faz com que a gente ande a segunda milha, com que a gente releve muita coisa. O amor faz com que a gente perdoe e sejamos também perdoados. Eu quero mencionar aqui uma história, um relato de um senhor americano com o seu nome dele, Russell Place Sanche, mais ou menos essa a pronúncia. Ele tinha 75 anos de idade. E aí na sua comunidade começou-se a saber que havia uma família desamparada num local muito pobre, e aquela família estava muito carente, era um senhor, uma senhora e os filhos vivendo ali abaixo da linha da miséria. E aquela família sofrendo. E aquele senhor então com 75 anos foi lá, levou o alimento para eles, levou o suprimento. Então aquele senhor continuou então ajudando aquela família, levando socorro para aquela família, desenvolvendo atitudes amorosas para com aquela família. Mas passado alguns dias, aquele senhor vai lá para ajudar, para levar suprimento para aquela família. Aquele senhor da família que está recebendo os benefícios, ele pega uma faca e ele então fere aquele senhor, assalta aquele senhor e toma todos os bens, a carteira, o dinheiro daquele senhor e foge. Nem sempre o amor volta também com atitudes amorosas. Você ama e nem sempre você é amado. Mas nós devemos entender porque o nosso Deus age assim conosco, Ele nos ama e nem sempre recebe de volta o nosso amor. Quantas vezes Deus está recebendo a nossa ingratidão, a nossa rebeldia? É tão bom quando você ama e é amado. É tão bom. Então nós precisamos nos esforçar para isso. Se o amor retornasse, se o amor que você dedica a alguém retornasse, seríamos motivados a amar mais ainda. Mas o amor nem sempre retorna. Porém, quando retorna, às vezes retorna referindo-se a coisas materiais, a coisas que não têm valor eternos. Por exemplo, quando você fala sobre amor, você diz, eu amo o meu computador, eu amo o meu laptop, eu amo o meu smartphone, eu amo a minha namorada, eu amo a minha esposa, eu amo jogar futebol, eu amo o meu time de futebol. Então amamos coisas e esquecemos que o amor deve ser dedicado a pessoas.
E ele deve nutrir os nossos relacionamentos. O perigo está em esvaziar o sentido dessa palavra, amor. Quando você diz que ama, você precisa sentir que ama verdadeiramente. Porque quando nós dizemos, porque Ele me amou, quando eu estou dizendo isso, é porque Ele me amou. Nós precisamos sentir esse amor de Deus para conosco. E o que aconteceu então com a igreja que estava na cidade de Corinto? Olha o que aconteceu. No primeiro verso, o apóstolo Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. É bom que você entenda isso. Paulo não está dizendo que falou a língua dos anjos. Ele não falou a língua dos anjos, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o símbolo que retine. O apóstolo Paulo continua: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tivesse. Ele não está dizendo que ele tinha todos esses dons, mas ele diz: ainda que eu tivesse. Ainda que eu tenha toda a fé a ponto de transportar os montes e não tivesse amor, nada seria. Não adianta ter todos os dons, não adianta ter uma fé enorme, imensa, se não tiver amor. No verso 3 ele diz: ainda que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e não tivesse amor, de nada adiantaria. Então nós podemos praticar atos bondosos, mas se esses atos bondosos não são acompanhados com um sentimento amoroso, de nada adianta. Os crentes de Corinto sabiam a importância do compromisso. Eram crentes comprometidos com a igreja. Eles sabiam a importância da fé. Eles eram crentes que tinham fé. Eles tinham muita fé, uma fé enorme em Deus. Eles eram crentes que acreditavam no dever de estudar a palavra de Deus. Eles estudavam, eles conheciam a palavra de Deus. Os crentes da cidade de Corinto, da igreja da cidade de Corinto, eles sabiam da importância de ter os dons, e eles tinham todos os dons. Eles sabiam tudo isso. Eles sabiam da importância de ter bons pregadores para ministrar a palavra para a igreja, e eles tinham bons pregadores. Mas eles esqueceram que mesmo tendo todas essas coisas, se nós não tivermos amor, nós podemos nos afastar da comunhão com Deus. Nós podemos nos isolar e deixarmos de ter intimidade com Deus. Isso estava acontecendo com os coríntios. Eles eram os crentes nota 10, top de linha, mas não tinham intimidade com o Senhor. Estavam longe do Senhor. Os coríntios, na busca da realização pessoal, esqueceram que eles precisavam de amor. Então, para concluir, nós precisamos entender o amor de Deus. Esse amor que Deus tem para conosco, nós precisamos entender isso. Eu quero desafiar você a pedir a Deus: Deus, me ajude a entender esse amor, me ajuda a sentir esse amor. Deus, me ajuda a sentir que o Senhor me ama. Todos nós precisamos sentir isso. Precisamos celebrar esse amor, vivendo uma mutualidade amorosa. Se você sente que alguém te ama, procure amar essa pessoa também. E se você ama alguém, continue amando na esperança de que um dia essa pessoa vai voltar na sua direção também, com atitudes amorosas. Não desista de continuar praticando atos amorosos com essa pessoa. Precisamos retornar com mais amor. Como já disse, você sabe que alguém te ama, alguém te trata com gentileza, com amabilidade. Trate essa pessoa de igual maneira. Volte com amor. Não faça como aquela pessoa que eu mencionei no início, recebendo os cuidados daquele senhor com 75 anos. E mesmo assim ele pega uma faca e fere aquele senhor e assalta aquele senhor. Eu quero terminar então com o que Jesus diz em João 13, verso 35. Jesus diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Jesus está dizendo: vão saber, vão perceber que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Quando olhamos para a igreja dos Coríntios, nós ficamos pensando: será que eles eram discípulos de Jesus? Porque eles não praticavam atos amorosos uns com os outros. Eles eram crentes, eles eram salvos, eles desenvolviam uma excelente eclesiologia, era uma baita de uma igreja. Mas eles não eram amorosos, eles faziam tudo sem amor. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, para que nós possamos continuar entendendo os compromissos que nós temos com Deus, com a sua palavra, com a sua igreja, com a família,
mas que nós possamos agir com atitudes amorosas. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. E que os atos amorosos que você já praticou, as pessoas possam voltar na sua direção com atos amorosos também. Mas se não voltarem, continue amando do mesmo jeito que o nosso Deus continua nos amando. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez eu quero glorificar o Teu nome, te agradecer por esses momentos. E eu peço, Pai, por todos nós, por mim, por aqueles que estão me ouvindo, para que nós possamos continuar pensando e repensando a Tua palavra. E que nós sejamos, Pai, embebidos, possuídos, dominados pelo Teu doce e imenso amor. Pai, que o Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça para conosco possa fazer com que nós entendamos que vale a pena Te servir. Vale a pena. E que nós possamos nos amar uns aos outros. Eu quero pedir, Pai, especialmente por cada família que está me acompanhando. Pai, abençoe estas famílias, para que elas tenham o relacionamento familiar nutrido pelo Teu doce amor. Em nome de Jesus. Amém. Então agora eu quero te desafiar a ter o seu momento de oração. Quem sabe você está com a sua família, está reunido em família, então ore em família. Ore uns pelos outros. Ore. Tenha esse momento de oração. Se você está sozinho, então agora ore. Coloque sua família no altar do Senhor. Coloque sua vida no altar do Senhor. Abra o seu coração diante de Deus. Confesse suas faltas, seus pecados. Peça perdão a Deus. E também não esqueça de orar pelo nosso querido Brasil. Vamos continuar orando pelo nosso Brasil. Com certeza, Deus tem dias maravilhosos para a nossa querida pátria. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo